O nosso vídeo de hoje é sobre o XP-PR11, o fundo de lajes corporativas da XP que encontrou a tempestade perfeita. Então esse aqui é o site para a gente dar uma olhadinha no preço, o valor de mercado hoje, está em torno de R$ 21, mesmo com o dividend yield 9,38, né? Então para aqueles que olham apenas o dividend yield. E aqui o valor patrimonial da cota. Então ele está a R$ 21, com o valor patrimonial da cota a R$ 70. Um preço sobre o valor patrimonial de 0,30, ou seja, um desconto de 70%, né, na cota desse fundo imobiliário. Quando a gente vai olhar aqui a distribuição de dividendos dele, né, essa parte laranja é do ano de 2022, estava na faixa de 45, 46 centavos por cota, depois foi diminuindo até o final do ano, chegando aqui nos 30. E esse ano, né, nos últimos meses, de fevereiro agora até setembro, ele distribuiu apenas 10 centavos. Né? Mas o que está acontecendo com o fundo? Então a gente vai para o relatório gerencial. O fundo fala aqui, ó, no mês de setembro, o fundo recebeu a segunda parcela da venda parcial do portfólio no valor de 37 milhões. Então ele está vendendo parte do portfólio, recebeu aqui 37 milhões, a segunda parcela. Os recursos recebidos foram integralmente destinados à redução das obrigações e o saldo dos CRIs do fundo. Né? Então aqui, os 37 milhões foram usados para redução de obrigações. E aí a gente vai ver aqui alguns fatos relevantes, né, no fundo. Então nesse fato relevante aqui, ó, ele fala, ó, o fundo celebrou alienação do portfólio composto por... Então, são vários prédios aqui, né, que ele alienou. 25% do edifício Faria Lima Plaza, 100% do módulo Rebouças, 100% do edifício E-Tower, 100% do edifício Box 298 e 12,9% do edifício E-Tower. Então, o preço foi de 200 milhões, essa venda. Então, foi uma venda de 200 milhões. Aí ele recebeu 75 milhões em 75 milhões, depois 5 parcelas em 5 dias úteis, depois várias parcelas, né, para esses outros 125 milhões que foram divididas em parcelas de 37 milhões. Então essas outras parcelas aqui, ó, 37 milhões em até 6 meses, depois 17 milhões a cada outros 6 meses, até fechar esse valor de 200 milhões. Aí aqui ele fala um pouquinho, né, do preço da venda dos ativos, ó, 200 milhões de reais, o que foi cada ativo aqui, as obrigações do fundo, então estava aqui em 597 milhões, representando 57% de todo o valor dos ativos do fundo, de 1,5 bi. Né? Então é uma dívida muito alta, 57% de tudo que o fundo tem era dívida. Então a amortização dos CRIs vai reduzir, né, o loan to value, que é o valor do empréstimo com relação ao valor do imóvel, né, de 57 para 48. Então, ele fala que o custo de carrego dessa dívida estava em aproximadamente 13% ao ano, ou seja, era muito alto por conta da taxa de juros elevada e é superior à rentabilidade oferida na exploração comercial dos imóveis à venda, né, que atualmente estava em 3%. Então, a destruição de valor estava sendo rápida, muito alta. Né? Então, o fundo ele rende muito menos do que o valor da dívida. E a gente vai ver o quê? Esse fundo aqui, ó, pelo relatório gerencial, olha só, ele teve início em dezembro de 2019. Então, o que houve em dezembro de 2019? Né? Era o auge do auge, né? Antes da pandemia. A pessoa veio em março de 2020. O fundo, na verdade, ele entrou no mercado num momento muito ruim. E ele entrou com alavancagem. E aí a pandemia pegou, né, principalmente o setor de escritórios e o setor de shoppings. O setor de shoppings já conseguiu recuperar, né, uma boa parte, ou quase tudo aí do que era até 2019. E o setor de escritórios não. O setor de escritórios ele segue, né, agonizando. E ele fala que o segmento de lajes corporativas ainda sofre com as consequências negativas da pandemia, e é verdade. Né? O cenário veículo investimento é agravado pelo contexto macroeconômico, ainda versa alocação de recursos e investimentos alternativos. Então a gente está com taxa de juros elevada, os Estados Unidos subindo taxa de juros, a gente está com a economia ainda frágil, a gente vai ver que diversas regiões ainda estão com vacância muito grande e na região que ele tem 2 imóveis, né, que é Barueri, a vacância está crescendo. Então tudo isso fez com que a situação do fundo fosse se agravando. Né? Foi uma tempestade perfeita realmente, né, igual o nome do vídeo. Esse outro fato relevante aqui
também de venda. O fundo celebrou nessa data, e essa aqui já é agora em agosto. Essa aqui, esse outro fato relevante aqui, ele foi de... Ver a data que ele foi divulgado aqui. Ele foi mais ou menos em março ali, né? Mais ou menos em março esse fato relevante. Deixa ele traz a data aqui. Ok, março de 2023. Esse outro fato relevante aqui, ele é de agosto. A gente vê, ó, o fundo celebrou nessa data a escritura de compra e venda para alienação do conjunto 1103 e 1104 do edifício Itaú, correspondente a 759 metros quadrados, né? Um preço de 7 milhões e meio, sendo pago integralmente pela compradora na data. Então a compradora já pagou o valor todinho, né? Os 7 milhões e meio pelos 759 metros quadrados. Se você for fazer as contas, vai dar menos de 10 mil reais por metro quadrado, né? Então ele fala, diante do cenário de incerteza dos agentes econômicos, diretrizes políticas e econômicas durante um período já prolongado, ou seja, nós estamos uma recessão já tem bastante tempo, de um contexto macroeconômico adverso, principalmente pela taxa básica de juros alta, em conjunto com a pandemia, trouxeram consequências negativas e duradouras para o segmento de escritórios, pura verdade. Então a transação aqui ela foi realizada abaixo do valor contábil dos imóveis, então ele vendeu mais barato porque precisava do dinheiro. Foi fazendo um resultado negativo de 15 centavos por cota, 0,149. Com a referida transação, a vacância do fundo sairá de 47% para 46%. Então, ele tentou seguir, né, tirando essa vacância do fundo, diminuindo, né? Então já é o segundo fato relevante com vendas que ele faz para tentar diminuir o problema da alavancagem, que está com a dívida muito alta, e essa dívida ela vai correndo. Você vai ver que no relatório gerencial ele fala como é que vai ficar o fluxo de caixa do fundo. Então já comprometeu bastante, né? A gente viu ali que estava na faixa de 45 centavos no ano passado, foi diminuindo, 30, agora já está em 10. E daqui a pouco a gente vai ficar sem caixa, o fundo vai ficar sem caixa, né? A gente já viu aqui na DRE do fundo, receitas 32 milhões nos últimos 12 meses, despesas 17 milhões. Resultado financeiro do fundo. Então ele foi reduzindo o resultado financeiro dele, né? E agora está distribuindo em torno aí dos 10 centavos. A receita de locação, você pode ver que a receita de locação, que é esse azulzinho aqui, ele foi diminuindo, né? E essas despesas aqui, ó, elas estão aumentando. Está vendo aqui? Está aumentando as despesas com o passar do tempo. A evolução do valor da cota e o volume médio de negociação, a gente vai vendo que o valor da cota aqui, ó, foi só descendo, né? E aqui, olha só essas barras aqui são o volume de negociação. Então, antes, até dezembro de 2019, maio de 2020, a quantidade de negociação era muito grande. Agora, olha só, a quantidade de negociação está bem pequenininha, né? Então, o volume de negociação do fundo, a liquidez do fundo diminuiu, né? O preço da cota baixou bastante. Então, o valor de mercado frente ao valor patrimonial está uma diferença muito grande. Vou comparar aqui, ó, de 70 para 21, né, o preço da cota de mercado. Então, a liquidez do fundo caiu aí para 400 mil por dia, a liquidez já bem baixa, né? O gráfico compara a série histórica acumulada aqui dos índices do IFIX, então olha o IFIX aqui onde é que está. Agora comparando aqui, ó, isso aqui já com os dividendos, né, com os rendimentos distribuídos, 41,99 contra 110, saindo ambos aqui da mesma da base 100, né? Então a gente vê que ele foi a trajetória descendente. De 2019, que ele comprou tudo aqui no auge, né? No auge do preço mais alto, antes da pandemia. E agora aqui, em setembro de 2023, já 3 anos depois, né, a gente vai para quase 4 anos aqui agora em dezembro, de existência do fundo, e só pedreira, né? Só pedrada mesmo que o fundo está levando. Então foi um momento muito errado de fazer a captação, só que ninguém sabia, né? Ninguém teve culpa de não saber que a pandemia chegaria e que aconteceria isso com o setor de escritórios. O portfólio do fundo aqui, 97% são imóveis de contrato típico. Se fosse contrato atípico, o cara tinha que ficar ainda, né? Mas o contrato dele é típico, né? Então, o contrato típico a pessoa pode sair. A gente vai ver que a vacância do fundo está bem elevada, né? Então, vacância alta, junto com endividamento alto, né? Então, juntou todas essas coisas aí, o fluxo de caixa indo embora, o setor de fundos imobiliários, fundo imobiliário na bolsa de valores, a pessoa física vê a renda indo embora, ela quer ir embora junto, né? Ela não fica no fundo que está reduzindo renda. Então, o fundo realmente está com um problema grande. Depois ele vai falar das possíveis soluções. Então, aqui, a evolução da vacância física nos últimos 12 meses. 48, 45, 47, aí saiu do 47 para 46 com essa última venda que ele fez, né? Então, reduziu a vacância aqui, foi porque vendeu o ativo que estava vago, né? Parte do ativo que estava vago. Aqui, ó, ativos imobiliários. Então, 2 dos prédios, são 3 prédios aqui que sobraram depois daquela venda maior, né, lá em março. Ó. Barueri, São Paulo,
Barueri, São Paulo, Barueri, São Paulo, né? São esses dois prédios, o Corporate Evolution e o Itaú, e o edifício Faria Lima Plaza, né? Que é melhor localizado. Quando a gente vai aqui para aqui, atualização do mercado de lajes corporativas, na região de Alphaville, que é o Barueri, onde aqueles dois prédios, que são 3 prédios, 2 estão em Barueri. Olha como é que está a vacância. Ela saiu aqui, ó, no terceiro TRI de 2019, era 23% de vacância, 23,9%. Olha aqui, ó, segundo TRI de 2023, 4 anos depois, tem 33,54%. Então aumentou aí 10 pontos percentuais. Então, está muito pior a situação hoje do que estava em 2019. Então, foi só aumentando essa vacância na região de Barueri. Então, para alocar esses ativos ou para vender esses ativos vai ser bem difícil. Vai ter que dar um desconto mesmo para vender no momento errado. Né? Então, comprou no momento errado, vai ter que vender no momento errado com prejuízo. O mercado de lajes corporativas na Faria Lima já está em outra condição, já está melhor. Aqui, então, a gente tinha aqui a vacância de 10,61%. Hoje, aquela região lá com vacância de 5,23%. E olha só, entregando muito. Já tinha aqui 414, né, de estoque, foi para 496, então teve uma entrega de estoque importante aqui de prédios nessa temporada aqui entre 19 e 22, né, que já estava em construção, e ainda assim a taxa de vacância caiu. Então a localização é muito importante, né, em prédios de laje corporativa. Então essa região mais central de São Paulo, ela é muito mais resistente a crises. Aqui o que a gestão fala sobre as possíveis soluções. Né? Dentre as alternativas almejadas pelo gestor para equacionamento da situação financeira do fundo, que foi severamente impactado pelas consequências negativas da pandemia para o segmento escritórios e também pelo cenário de incertezas, que diz a diretriz política, econômica do Brasil, contexto macroeconômico, taxa de juros, ou seja, tudo, né? Toda essa tempestade perfeita se juntou, né, para pegar o fundo de jeito. Né? Então, aí as possíveis alternativas aqui, ó. Repactuação da dívida, né? Ou seja, você ir lá, conversar com ele, repactuar essa dívida, colocar mais para frente e aumentar, né, os juros que você vai pagar. Identificação de oportunidades para a realização de novas operações de venda, né, que talvez seja, né, o mais importante, o mais interessante a ser feito aí. Você viu que já a primeira venda foi feita com um pouquinho de lucro, essa segunda venda já foi feita no prejuízo. Está precisando vender, né? Então, a pessoa que está comprando coloca preço e compra mais barato, né? Ainda mais que a vacância do portfólio do fundo é bem elevada. E para você comprar um imóvel vago nessa época de incerteza, né? O pessoal paga muito mais baixo. Você compra um imóvel com um valor muito menor. A alta vacância dos imóveis, cenário elevado taxa de juros, recuperação dos segmentos escritórios ainda muito aquém das expectativas, prejudicaram substancialmente a liquidez dos imóveis. Então, o que eles podem fazer é vender, né, todos os ativos do fundo, liquidar o fundo, ou tentar postergar essa dívida. Né? Então, são as saídas, né, que a gestão do fundo tem. E aqui ele coloca as obrigações do fundo aqui. Em 2023... está de 23, 67 milhões, 88 milhões, 172 milhões, e aqui, a partir de 2026, ó, o tanto que cresceu aqui as obrigações do fundo. E aqui a projeção do resultado caixa dos próximos 12 meses. Então, a gente vai ver aqui, ó, que o resultado caixa aqui vai diminuindo, né, ficando perto de zero já, 4, 6, 8, e o último mês aqui, que ele ainda consegue distribuir alguma coisa, é em maio de 24. A partir de junho, o resultado dele vai ser negativo, né, por conta do pagamento da dívida que está lá se não vender os imóveis. Né? Então, a partir de junho de 24, o resultado do fundo já é negativo. Então, isso aí é um problema grande aí para a gestão. Então, a gestão ela tem que dar um jeito no fundo, né? Porque vai ficar sem renda e sem renda, né? O fundo imobiliário não vale nada. Um imóvel no meio da rua, né? Se ele ficar sem renda, ele fica sem alugar, mas ele não perde o valor dele. Um imóvel dentro de um fundo imobiliário, o preço da cota vai lá para baixo. O pessoal não gosta de imóveis sem renda. E a gente não sabe quanto tempo ainda que dura essa crise, principalmente nessa região de Barueri, onde ele tem 2 dos 3 imóveis do fundo. Então, ele pegou a tempestade perfeita, né, comprou imóveis com alavancagem, uma dívida alta, né, a taxa de juros alta, achando que o setor ia deslanchar, veio a pandemia, né, taxa de juros aí bastante elevada, vacância muito alta que o fundo ficou, os contratos eram atípicos, aí, com alavancagem, então tentou vender alguns ativos, ou vende ativo agora no prejuízo, ou então, né, ele vai ter que liquidar o fundo, vai ter que dar algum jeito. Então é um grande problema agora, né, para a XP. Os outros ativos, né, da XP, logística está indo muito bem,
né? O mall está indo muito bem, o de shopping centers. O problema, né, foi justamente esse que foi captado no momento errado, né? Ninguém sabia que em novembro seria 3 ou 4 meses antes de uma pandemia, né, que ia levar o setor de escritórios a ficar no estado que ele está hoje e o fundo entrar nisso tudo com alta vacância e com alavancagem, né? Então foi a tempestade perfeita para esse fundo. Então é isso que a gente tinha para falar, né, sobre esse fundo. Eu acho que esse fundo é uma grande aula para o investidor, né, que as coisas podem dar errado, né? Então por isso que é importante diversificar. Se você gostou do vídeo, deixa aí o seu like, né, um comentário aqui abaixo, se inscreve no canal. E a gente tem também aqui nossos relatórios de análise de fundo imobiliário, de FIP e de FINFRA, e os links também estão aqui embaixo no vídeo. Então é isso que a gente tinha para hoje. Até o nosso próximo vídeo.